Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo, comentário do livro Opinião Espírita, que estamos chegando aqui nesse vídeo ao quarto capítulo. Uma obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, em parceria com o médium Valdo Vieira. E os autores espirituais é Emmanuel e André Luiz, os benfeitores. E como eu sempre repito em todos os vídeos desse livro, os capítulos são baseados na codificação, em capítulos, em partes da codificação, de livros da codificação, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, livro Evangelho segundo o Espiritismo, Porque André Luiz e Emmanuel entendem que para dar uma opinião espírita, realmente, eles têm que se basear no Espiritismo, E Espiritismo é, antes de tudo, a codificação de Allan Kardec, A doutrina dos espíritos superiores codificada por Allan Kardec, Não que, como eu sempre repito também, o Espiritismo termine na codificação. Ele começa e é sempre a base imprescindível, E André Luiz e Emmanuel demonstra isso aqui mais uma vez nessa obra. Então hoje, capítulo 4 é por conta de Emmanuel, Capítulo ímpar, André Luiz. Capítulo par, Emmanuel. Então, nosso capítulo 4 se chama Jesus, Kardec e nós. E é baseado, de novo, quer dizer, o capítulo anterior, o vídeo anterior do capítulo 3 foi baseado no capítulo 17, o Sede Perfeitos, e o texto foi o dever, que é a parte das instruções dos espíritos, uma mensagem psicografada pelo espírito Lázaro, o dever. Agora, na sequência, é o item 8, esse o dever é o item 7, agora item 8, que é a virtude. Então, do mesmo capítulo 17, Sede Perfeitos, agora o item 8, Instruções dos Espíritos, a virtude. E quem assina essa mensagem é François Nicolas Madeleine. Eu não sei se são 3 espíritos ou é um espírito com o nome de 3. Essa parte aqui eu nunca entendi, nunca me preocupei em pesquisar, Mas o nome é isso mesmo, São esses 3 nomes separados por hífen, com traço. Mensagem escrita em Paris em 1863. A mensagem, vou ler só o comecinho aqui, para relembrar, porque é claro que todos já leram, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem, Quero acreditar, pelo menos você, que já é espírita há um certo tempo. Quem está conhecendo agora, está aqui visitando o canal, tudo bem, mas quem já é espírita há um certo tempo, claro que já leu isso aqui, ou não. Olha lá. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Quando se fala homem de bem, pega o homem como fator universal, O homem e a mulher de bem. Então a virtude é essa representação, da pessoa de bem, do homem de bem, da mulher de bem, Então assim, mas o que é ser virtuoso exatamente? Bom, se eu for buscar a virtude no conceito filosófico, a virtude é aquilo que se aplica, à qualidade da pessoa, vamos dizer assim, ou melhor, é uma qualidade que uma pessoa tem naquilo que ela é, naquilo que ela é o que pretende ser. Por exemplo, qual é a virtude de um guerreiro? A virtude de um guerreiro é guerrear, é ganhar a guerra, é lutar, é saber lutar. Essa é uma virtude do guerreiro. Qual a virtude de um escritor? Escrever bem, expressar bem as ideias através da escrita. Essa é a virtude do escritor. Qual a virtude de um palestrante, de um orador? Expressar bem por palavras faladas, ideias e pensamentos, que isso chegue a todas as pessoas possíveis. Então, essas são as virtudes inerentes, às qualidades, àquilo que cada um se propõe a ser, Mas mas a virtude da qual este texto está mais se referindo são as virtudes
referentes às qualidades ético-moral do ser humano. Então, por exemplo, a virtude espírita, né? O que é um espírita virtuoso? O que é um cristão virtuoso? O que é a virtude cristã? Nós todos temos as virtudes cristãs. Então, se a virtude de um guerreiro é lutar bem para vencer na guerra, então qual é a virtude de um cristão? Né? A virtude de um cristão é praticar o bem em toda a sua extensão, com todas as possibilidades do alcance de cada um, praticar o bem. Essa é a virtude do cristão, já que ser cristão é basicamente, né, procurar se elevar espiritualmente, crescer espiritualmente, isso através do amor ao próximo, através, né, da beneficência, da caridade. Basicamente é isso, né? Então a virtude cristã, a virtude espírita, né? Qual a virtude do espírita? É estudar o espiritismo com toda a profundidade, é praticar os ensinamentos, né? Tipo assim, ter uma atitude baseado naquilo que se estuda, né? Vivenciar os ensinamentos espíritas, vivenciar o cristianismo, que ele é mais clarificado pelas luzes espíritas, né? Se o cristianismo por si só já é uma coisa divina, com a clarificação das luzes espíritas, né, que tira as falsas interpretações e interpreta aquilo que não foi possível, algumas parábolas, então, assim, a virtude de um espírita é realmente estar sintonizado com essa questão e ter isso nos pensamentos e nas atitudes. Essa é a virtude do espírita cristão, né? Então, aqui, esse texto, né, se refere mais a essa virtude, né? A virtude cristã, as virtudes espirituais, da prática do amor, da prática do bem, de ser um homem ou uma mulher de bem, né? De ser um ser humano de bem, uma pessoa de bem, né? E o texto chama atenção para uma coisa, né? Muitas pessoas têm virtudes, né? Mas assim, a pessoa não precisa ser evoluidíssimo, um espírito evoluído para ter virtudes, não. As pessoas, assim, nós espíritos medianos temos algumas virtudes, sim, né? Já se faz presente, né, algumas virtudes no campo da moral, da ética. Mas esse texto chama a atenção sobre a questão do ostentar a virtude. Olha que legal. Quer dizer, nós temos uma virtude. Por exemplo, eu tenho uma virtude de ser uma pessoa sempre pau para toda obra, prestar serviço. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? Quando as pessoas estão com alguma dificuldade, eu gosto de estender a mão, gosto de ajudar, né? Não posso ver uma pessoa carregando um peso que eu vou lá ajudar a carregar. Não, vamos aqui que eu te ajudo. Essa coisa toda é uma virtude. Mas aí depois eu vou exibir essa virtude. Olha como é que eu sou. Eu adoro ajudar as pessoas, né? Quer dizer, ou se eu não falar, vou fazer o possível para chamar a atenção, para ser vangloriado. Porra, aquele cara ali, ele é atencioso, ele vai lá, ajuda a pessoa, ele está sempre predisposto a ajudar todo mundo. Quer dizer, a virtude é real, mas também vem acompanhada de um sentimento de orgulho, de um sentimento de vaidade, né? O que mancha a virtude, né? A virtude não é como água cristalina que cai uma ou mais gotas de tinta, né? Que tira a sua pureza, vamos dizer assim, porque está faltando uma virtude para acompanhar essa outra, né? A modéstia, né? Tanto que aqui mais para o final do texto se diz assim: a vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis semelhante escolho. Quer dizer, essa questão de exteriorizar as suas virtudes para, né, para que você seja vangloriado, né? Para colher elogios, para colher bajulações, né? E aí a virtude degenerar em amor próprio, de um jeito pernicioso, né? Porque amor próprio é bom, né? Mas o amor próprio de um jeito pernicioso, da busca do elogio, do aplauso, vamos dizer assim, né? A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude, olha, gente, mais vale pouca virtude com modéstia, né? Do que muita virtude com orgulho. A pessoa é virtuosa e tem orgulho das suas virtudes, né? Eu sou um homem bom. Quero que todo mundo reconheça isso, né? Sou um homem bom, sou um homem
trabalhador, sou um homem que pratica a beneficência e tudo mais, né? E aí conclui, né? Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir. Então a virtude, gente, tem que vir de preferência acompanhada da modéstia, da humildade, né? Então é basicamente, né, esse texto, a virtude, né, do item 8, capítulo 17 do Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Emmanuel, neste capítulo, né, o capítulo 4, que eu vou repetir, é Jesus, Kardec e nós, vai discorrer baseado nesse texto, a virtude. Então vamos dar uma olhadinha na opinião espírita de Emmanuel, baseada em A Virtude do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, quer dizer, deixar o Deus dará, como se diz popularmente, né? Se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, quer dizer, pensar que a gente não tem remédio, né? Rebeldes e delinquentes para sempre. Se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, né? Em vez dos humildes pescadores, né? Se aguardasse encosto dinheiroso, ou seja, uma grana, e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho, que nos descerra o caminho à emancipação espiritual. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Se Jesus fosse se apegar a coisas terrenas, se ele se achasse... Jesus era um espírito puro, mas quando ele diz aqui, se ele se achasse a si mesmo puro demais, ou seja, né? Se ele achasse que ele era um espírito que não poderia se misturar, né, porque ele é puro demais, ele é muito elevado, se ele tivesse essa arrogância, vamos dizer assim, né? E não tolerasse as fraquezas humanas, as nossas fraquezas, né? Se ele achasse que a gente era irremissível, irremediável, né? Espíritos realmente delinquentes sem remédios, né? Se procurasse a ajuda dos homens cultos, dos homens com recurso financeiro, recurso político, ou seja, se ele buscasse se escorar em princípios do mundo material para o seu apostolado, seria o Evangelho? Óbvio que não, né? Com certeza não existiria Evangelho. Claro que ele está fazendo isso aqui, fazendo uma metáfora, porque Jesus jamais faria isso aqui, né? Mas se fosse o caso, né? Se fosse um ser que agisse desse jeito, não seria um Cristo. Com certeza não seria um Cristo e com certeza não haveria verdadeiramente Evangelho. Haveria um falso profeta, talvez, ou um profeta com meias verdades, né? Então é isso. Então Jesus, acima de tudo, mesmo na sua pureza, conviveu com as fraquezas humanas, perdoou, tolerou, né? E ensinou com exemplo e com palavras o quanto pôde, né? O quanto pôde. E trouxe a luz do Evangelho para o mundo, né? Essa luz assim, para nos iluminar, né? As nossas dificuldades, né? Está nessa luz, mas a luz do Evangelho está para nos iluminar. Ok? Então, é isso aí. No segundo parágrafo, Emmanuel diz assim: se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, porque ele era uma pessoa muito bem colocada, né? Um professor, né? Um cidadão muito bem colocado nos meios acadêmicos, né? Na sociedade em geral, né? Então, se ele superestimasse essa elevada posição dele, né? Colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, quer dizer, se ele botasse os títulos dele, as honras, acima das próprias convicções, quer dizer, no caso aqui você vê nas convicções do plano espiritual, da existência do mundo espiritual, da doutrina espírita nascente, né? Através da sua codificação, né?
se permanecesse na expectativa da adesão de personalidade ilustre à mensagem do que se fazia portador, né? Se fosse esperar só alguém ilustre, famoso, rico, né, para aderir à nova mensagem, à nova doutrina do Espiritismo, né? Se esperasse cobertura financeira para atirar-se a tarefa, quer dizer, um patrocinador endinheirado, né? Se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, quer dizer, se ele visse que ele é muito ocupado, e ele era um homem realmente muito ocupado, né? Dava aulas, fazia parte de uma bancada científica e tudo, se ele fosse botar isso à frente, né? Dizendo que não tinha tempo para essa coisa de estudar as manifestações espirituais, né? Já pensou? Com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, que foram muitas calúnias, foram muitas pedras, né? Vamos dizer assim, né? Não teríamos a codificação da doutrina espírita, que complementa o evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Então, se Kardec fosse pensar nessas questões meramente do mundo material, né, fosse esperar ser respeitado por pessoas ilustres, fosse esperar alguém que patrocinasse com dinheiro, se ele fosse esperar ter tempo, né, das suas atividades para poder fazer algo em torno da codificação, a doutrina espírita não teria acontecido. Então, realmente, Kardec teve que abrir mão mesmo de muita coisa. A gente vê isso, inclusive, no livro e no filme, né, sobre a vida dele, né, para encarar o serviço, né, de codificar a doutrina, que não foi um serviço fácil, com certeza não foi um serviço fácil, né? Então, se ele fosse ficar apegado a essas questões, não teríamos a codificação, não teríamos o espiritismo, que é o complemento do evangelho, né? É o consolador prometido, né? É uma das promessas de Jesus, né? Ou teríamos o espiritismo depois, né, com outra pessoa, né? Prepararia-se outro codificador para a obra continuar, né? Nunca se sabe. Mas ainda bem que Kardec abraçou, né, direitinho. Num terceiro parágrafo, veja, o nome do texto é Jesus, Kardec e nós. O primeiro falou de Jesus, o segundo parágrafo Allan Kardec, eu acho que o terceiro vai falar de nós. Será? Vamos ver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência. Quando a gente pensa, né? Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência. Quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ó, o texto, a virtude, né? Quando a gente se coloca como o virtuoso, né? Então, refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita, né? Porque quando a gente conhece, a gente abraça a doutrina, nós criamos deveres e obrigações com a doutrina espírita, né? E aí o que a gente vai fazer? Ah, não tenho tempo, estou muito ocupado, sou muito virtuoso para isso, eu tenho coisas mais importantes para me ocupar, né? Ou sou tímido, ou não tenho capacidade, não sei o quê. Claro que cada um tem capacidade diferente dos outros, mas sempre pode se fazer alguma coisa de maior ou menor monta, né? Então, o importante é que o que Emmanuel está chamando a atenção é isso, né? Usar todo essa série de desculpas para nos desobrigar à tarefa nas lides espíritas, né? Desculpas essas que nós, eu, tu, eles, volta e meia usamos. Claro, somos ocupados, sim, é verdade. Mas entra aí a boa administração do tempo. Administrando bem, dá para se fazer bem todas as coisas que nos são possíveis fazer, né? Porque diz que Deus não dá um fardo mais pesado para ombros que não aguentam, né? Assim se diz, assim os espíritos benfeitores nos dizem, né?
Então é isso. Continuando. Isso porque se eles, o mestre e o apóstolo, ou seja, Jesus e Kardec, né? Se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, quer dizer, sofrendo dilacerações, sendo atacados de todo jeito, e mesmo assim exemplificando o bem, por amor à verdade, e somente à verdade, né? Aqui não se ganharam nenhum dos dois que ganhou nenhum tostão com relação. Jesus, nem o que pensar. E Kardec podia ter ganho dinheiro, né? Vendendo os livros e tudo, mas não, ele. Pelo menos com o Espiritismo, até se sabe, Kardec não ganhou nenhum tostão. Acho que muito pelo contrário, ele investiu do bolso dele, né? É o que eu imagino, né? Bom, o mestre e o apóstolo da renovação humana passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, né, endividadas por várias, né, experiências malogradas do passado, fugimos de aprender a servir, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, quer dizer, em proveito de nós mesmos, né? Indiscutivelmente, estaremos sem perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Ou seja, quando a gente se desencube, nós que somos almas endividadas, e nos desencubimos, quer dizer, deixamos para lá, né, os nossos devidos resgates, espirituais, né, indiscutivelmente, sem perceber, estaremos sob a hipnose de uma obsessão oculta, uma auto-obsessão, uma obsessão dos espíritos mesmo, né? Carregando o equilíbrio por fora, ou seja, aparentemente normais, equilibrado, mas por dentro caindo no abismo da loucura, né? Que é onde que podemos sim chegar até aí, né? Diz que a Joana de Ângeles fala, a escada da indignidade não tem um último degrau. Acho que é isso que ela diz, né? Então é isso, gente. Quando a gente foge do nosso... Não é que a gente vai se desincumbir das nossas tarefas, nosso trabalho, nossa família, nada disso não. Mas temos que arranjar um tempo necessário para nós mesmos, para nós desincumbirmos as nossas tarefas também na parte da espiritualidade. E especificamente nós que abraçamos a doutrina espírita, no espiritismo, nas lides espíritas, né? Não fugir do nosso aprendizado e do nosso serviço perante as lides espíritas. É isso, né? E isso citando um exemplo, se Kardec e Jesus foram firmes, então nós temos que buscar também essa firmeza, nós que somos aprendizes, né, do mestre e do apóstolo também, né? Então aí é Jesus, Kardec e nós, né? Então assim, é interessante, né, que nós sempre temos, quando fala assim desculpa, não estou, mais uma vez, né, desculpa tá sendo um pouco repetitivo, não é que a gente não tenha realmente coisas que nos impeçam, mas será que tudo nos impede mesmo? Né? Será que tudo nos impede, assim, a este ponto? Pode ser que haja alguns impedimentos em alguns aspectos, em alguns momentos, são impedimentos legítimos, né? Ocupações e tudo mais, é verdade. Mas será que em todos os momentos esses impedimentos são reais, realmente? Ou é nossa procrastinação, né? A nossa vontade de estar sempre de protelar o nosso crescimento necessário? Será que é o medo de encarar nós mesmos? Será que é o medo de sair da sombra e ir para a luz? Porque normalmente se tem medo do escuro, né? Mas parece que às vezes a gente dá o contrário, nós temos medo da luz, preferimos ficar no escuro, né? Tem até uma frase de Platão que diz assim: pode-se perdoar facilmente uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando o homem teme a luz. Quer dizer, o adulto, né, o homem e a mulher temem a luz. E às vezes parece isso, que a gente teme a luz. A gente teme encarar nós mesmos, a gente teme encarar a realidade, né, a verdade. Né? Então, assim, nosso trabalho, nosso estudo na doutrina espírita é realmente um trabalho de iluminação. Né, da gente realmente encarar a nossa verdade, a nossa realidade espiritual,
né? E isso não pode ser protelado indefinidamente. Como eu disse, às vezes há impedimentos sim no nosso dia a dia, mas nem sempre. Muitas vezes a gente também maximiza esses impedimentos. Muitas vezes, na maioria das vezes, esses impedimentos também não são reais. E além do mais, gente, existe uma questão da qualidade. Se em alguns momentos não podemos fazer em quantidade, pelo menos aquilo que a gente fizer, né, em prol do nosso crescimento espiritual, em prol da tarefa espírita, que a gente faça com qualidade, né? Porque acima de tudo, gente, é um compromisso com nós mesmos. Nós temos, né? Nós temos um compromisso de crescer espiritualmente e ainda temos os resgates do passado, né? Para seguir mais livres no futuro. Então, assim, é um compromisso com nós mesmos e um compromisso com o outro também, né? Já que o Evangelho nos ensina a buscar amar ao próximo como a nós mesmos, né? A vivenciar o amor. Mas se a gente negligencia a nós mesmos, se nós nos negligenciamos, quem se negligencia não está se amando. E se a gente não se ama, como é que a gente vai conseguir amar ao próximo, já que é amar ao próximo como a si mesmo? Mas se você não se ama, porque quando a gente negligencia as nossas necessidades, né, deliberadamente, nós não estamos nos amando. Quando a gente negligencia por ignorância, é outra história. Mas essa questão da ignorância, para nós, né, que já temos as luzes espíritas, já não cabem mais. A gente não está um poço de sabedoria por ser espírita, é verdade. Mas ignorância também já não é mais justificativa, né? Algumas luzes nós já temos sim. Então a gente viveu naquela coisa ainda, luz e sombra, né? Até o dia que a gente escolher mesmo a luz, né? Sair definitivamente da caverna, como no mito da caverna de Platão, né? Sair da caverna e ver o mundo lá fora, né? Encarar essa luz, né? Que no caso representa o conhecimento, representa a nossa realidade espiritual, representa o que nós somos, né? Para nós mesmos, para o mundo, para o próximo, para o universo, não é isso? Então é isso, né? E o exercício de desenvolver as nossas virtudes, né? Porque há muitas virtudes que nós temos. Algumas virtudes nós já temos, né? Nós já praticamos, né? Então vamos ampliar essas virtudes, né? Ampliar e descobrir outras virtudes que ainda estão latentes, né? E procurar trabalhar essas virtudes e utilizar essas virtudes para o nosso crescimento, né? É o que aqui se chama a atenção, né? Em ambos os contextos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo como na opinião espírita aqui com Emmanuel, né? Que se refere justamente à questão da virtude do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então veja, né? Que interessante, né? Você vê que num vídeo anterior fez-se o trocadilho, né? Daquela coisa, Jesus tal, Kardec tal, né? O que representa cada um. Aí no final, Jesus a porta, Kardec a chave, né? E aqui mais uma vez, falando do comparativo, né? Da tarefa e da importância de Jesus e da tarefa e da importância que foi Kardec. Foi não, é ainda, né? Que ainda é. Mas também da importância que nós temos também, gente, né? Jesus, Kardec e nós também temos uma importância, nós também temos nossas tarefas, né? Agora, essa valorização a gente tem que cultivar, a gente tem que buscar, né? Temos que fazer por merecer, as virtudes têm que ser reais e com modéstia, né? Não a virtude da auto-ostentação, né? Ostentar a si mesmo, mas a virtude real mesmo, a virtude que busca realmente as boas qualidades do ser humano, as qualidades do homem de bem, as qualidades da mulher de bem, né? As qualidades realmente descritas no Evangelho e especificamente neste capítulo. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Quer dizer, não podemos ser perfeitos como Deus, mas essa busca da perfeição relativa, né? Dessa coisa, acho que é daí que dizem que nós somos criados à imagem e semelhança do Pai, né? É por isso, cada esse princípio de Jesus, né? Sede perfeito como é vosso Pai o é. Ou seja, seja o melhor possível. Tente se aproximar, busque se aproximar o máximo possível, o melhor possível do Pai, né? Do Deus Pai Criador.
Ok, gente? Então é isso. Estão encerrando aqui mais um capítulo do Opinião Espírita, né? Capítulo 4. Né? Espero, mais uma vez, que tenha sido proveitoso a todos. Obrigado a quem chegou até o final do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe. Né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. E siga siga o canal, siga também, se possível, as mídias do canal, né? Os Raciocínios Espíritas no Instagram, no Facebook e no Twitter também. Então, a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo.